boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus se instale em nossos corações. Porque o mal faz parte da natureza das coisas. Essa foi uma das perguntas feitas por Allan Kardec aos espíritos que o assessoravam durante a compilação do Livro dos Espíritos. Diante dessa pergunta, a espiritualidade lhe respondeu que os espíritos foram criados simples e ignorantes e que Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se seguir o mal, porque assim a sua trajetória será mais longa. Podemos perceber que, de acordo com a doutrina espírita, a questão do bem e do mal está relacionada com as leis de Deus e com o progresso alcançado pelo Espírito em suas várias encarnações. Muitas pessoas pensam que, sendo Deus o Criador do mundo e de todas as coisas, também criou o mal. Mas conforme Kardec nos aponta no livro Obras Póstumas, Deus não fez o mal. Foi o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, que o produziu pelo abuso que fez dos dons concedidos por Deus. Sobre essas questões, há uma história que nos permite compreender melhor alguns pontos e principalmente a ideia de bem e do mal defendido pela doutrina espírita. Conta-se que certa vez um professor ateu desafia a sua turma com a seguinte pergunta: Deus fez tudo o que existe? E um aluno prontamente responde: sim, professor, Deus fez tudo o que existe. E o professor voltou a perguntar: mas será que Deus fez realmente tudo o que existe? E o estudante, convicto de sua resposta, afirma: sim, professor, realmente Deus fez tudo o que existe. E o professor então replicou: se Deus fez tudo o que existe, então Deus também fez o mal, porque o mal existe. Considerando-se que as nossas ações são reflexo de nós mesmos, ou seja, o que fazemos revela quem somos. Se Deus fez o mal, então Deus também é mau. O estudante, diante de tal resposta, se calou. E o professor, feliz, vangloriava-se de mais uma vez ter provado que a fé é um mito. Mas eis que, no fundo, um aluno se levanta e pergunta: professor, o frio existe? Ora, rapaz, que pergunta é essa? Claro que o frio existe. Você, por acaso, nunca sentiu frio? E o aluno, sorrindo, lhe respondeu: na verdade, professor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o frio é, na realidade, a ausência de calor. Todo corpo ou objeto só pode ser estudado se ele tem ou transmite energia, mas é o calor e não o frio que faz com que tal objeto tenha ou transmita calor. O zero absoluto é a ausência total de calor. Todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagir, mas o frio não existe.
Esse foi um termo que o homem criou para descrever o que sentimos quando nos falta o calor. E o aluno, aproveitando, fez novamente uma pergunta. E a escuridão, professor? A escuridão existe? E o professor prontamente respondeu, lógico, a escuridão existe. Você não já ficou em um quarto escuro? Novamente, professor, o senhor está enganado. A escuridão também não existe. A escuridão é, na verdade, a ausência de luz. Podemos estudar a luz, mas a escuridão não. Para se ter uma ideia, o senhor sabe como se faz para determinar o quanto escuro é um determinado local no espaço? Isso só é possível, professor, com base na quantidade de luz que existe nesse local. Escuridão é um termo que o homem criou para descrever o que acontece na ausência de luz nesse local. E o aluno, ainda motivado por aquela discussão, virou-se para o professor e lhe fez a última pergunta. E o mal, professor? O mal existe? Ah, meu jovem, agora com certeza chegaremos ao consenso. Porque presenciamos diariamente, em todas as partes do mundo, cenas de violência, crimes, assassinatos, roubos, estupros, sequestros, filhos que maltratam pais, pais que maltratam filhos, e tudo isso é o mal. E o aluno voltou-se para o professor calmamente e lhe disse: o mal também não existe, professor. Ou, ao menos, não existe por si só. O mal é simplesmente a ausência de Deus. É como nos casos anteriores. É um termo que o homem criou para descrever essa ausência de Deus. Deus, ele não fez o mal. O mal resulta da humanidade que, não tendo Deus em seu coração, se instala o mal. É como o frio que surge na ausência do calor. É como a escuridão que acontece quando não há luz. Quando não há Deus no coração, o mal se instala. Essa história, assim como essa conclusão, só veio confirmar o que já nos esclarece a questão 630 do Livro dos Espíritos, quando define o bem como sendo tudo o que está de acordo com as leis de Deus, e o mal como sendo tudo o que dela se afasta. Assim, toda vez que fazemos o mal, estamos, na verdade, sentindo a ausência do bem, porque o mal é exatamente a ausência do bem. Quando não existe o bem, forçosamente o mal se instala. Mas se o bem é a presença de Deus em nossos corações, por que nós, crendo em Deus, praticamos o mal? Por que revidamos o mal com o mal? Por que sentimos prazer ao ver alguém pagando pelo mal que praticou? Porque muitas vezes alimentamos os nossos desejos de vingança. Para os espíritos superiores, não há como abordar a questão do bem e do mal sem enfatizar a moral, que é a regra da boa conduta, uma vez que o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha em praticá-lo.
Portanto, o mal decorre do estado de imperfeição do homem. As religiões, quase que em sua maioria, se sustentam sobre a dualidade bem e mal. E isso decorre dos primórdios do cristianismo, quando seitas já existentes tentavam conciliar os seus pensamentos com os ensinamentos cristãos. Uma dessas seitas foi o maniqueísmo, que pregava pura e simplesmente a dualidade entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal, os dois com poderes equivalentes, cabendo a cada um de nós escolher entre um e o outro. Infelizmente, vivemos essa dualidade até hoje. A vida, na maioria das vezes, se apresenta para nós como uma eterna luta entre o bem e o mal, e o livre-arbítrio zigue-zagueando entre um e o outro, ora de um lado, ora do outro. E sobre isso, Allan Kardec, na questão 631, também do Livro dos Espíritos, pergunta à espiritualidade se o homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal. E a espiritualidade lhe afirma que sim, quando ele crê em Deus e quando ele o quer saber, o quer conhecer. Porque Deus, ele deu ao homem a inteligência para distinguir um e o outro. Desta forma, nesses tempos de banalidade do mal que se espalha, que se arrasta no mundo dos homens, resta-nos, individual ou coletivamente, firmarmos a nossa crença em Deus, instalarmos Deus verdadeiramente em nossas vidas e em nossos corações. E aí sim, de posse da nossa inteligência, nos lançarmos ao bom combate, como bem nos ensinou o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, quando ele tece comentários de que sobre as lutas que se deve travar para combater o mal em nós mesmos, em suas reflexões, em suas inquietações, Paulo de Tarso faz a seguinte afirmativa: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. O mal a que se refere Paulo, o apóstolo dos gentios, é o mal trivial, aquele que está em nós e que nós alimentamos com a nossa vontade, e ainda que, em certa medida, também nos proporciona prazer pelo torpor da nossa consciência. Daí a dificuldade de nos desembaraçarmos dele. Vira e mexe, a gente está fazendo algo que é mal. Ainda visando uma melhor revitalização do bem, é proposto que revisemos periodicamente as nossas quedas, os nossos deslizes no campo moral, ativando a nossa memória para nos lembrarmos dos tantos espinhos que já trazemos cravados em nosso espírito, como bem nos alertou também o apóstolo Paulo. Estes espíritos nos lembrarão da nossa condição como espíritos enfermos em longa recuperação e necessitados de extrema cautela. Nesse contexto ainda de revitalização,
devemos estar atentos a uma abordagem muito importante sobre essa questão do bem e do mal. É que não é suficiente apenas deixarmos de fazer o mal. É preciso fazer o bem, no limite das nossas próprias forças. Porque cada um de nós responderá por todo o mal que ocorrer em virtude do bem que se deveria fazer. Há um fato que era muito comum acontecer na Europa Antiga. E esse fato nos permite também refletir de maneira ilustrativa essas questões do bem e do mal. Na Europa Antiga, quando alguém queria matar um urso, pendurava uma tora pesada de madeira sobre uma vasilha com mel. Quando o urso se aproximava, ele empurrava com toda a força a tora de madeira a fim de afastá-la do mel. Só que cada vez que ele empurrava, ela voltava e o atingia. E toda vez que isso acontecia, o urso ficava irritado, furioso e empurrava novamente, com mais força ainda, aquela tora. E ela, da mesma forma, retornava e o atingia também com muito mais força. E isso continuava até o urso ser morto. Em uma breve reflexão, podemos perceber que é exatamente assim que acontece quando revidamos com o mal que os outros nos fazem. Ou quando agimos com agressividade, ou quando fazemos uso de práticas violentas. É como se estivéssemos empurrando com toda a força a tora de madeira, sabendo que ela retornará e irá nos ferir. Quando pensamos em vingança, quando praticamos a maledicência, quando fazemos uso de atos caracterizados como maus, devemos nos lembrar que eles trarão, sem sombra de dúvida, a tora de volta para nos ferir. Como espíritas, sabemos que a lei de causa e efeito, ela é muito precisa quando nos revela essa sua característica. Nessa analogia, o mel seria o bem, o entendimento, o perdão, a paciência, a compreensão para com o outro, a felicidade, a paz que tanto desejamos. Mas, na verdade, o que acontece é que, na maioria das vezes, nos entretemos tanto com os empurrões na tora que acabamos nos esquecendo do mel. O objetivo do urso nunca foi o de empurrar a tora. A sua meta era o mel, o alimento. A tora era um obstáculo a ser descartado, a ser contornado. Se o animal raciocinasse como ser humano, nessa situação em particular, certamente ele pensaria em uma forma de cortar a corda que sustenta a tora. Ou então, em um jeito de retirar o pote de mel que se encontrava embaixo dela. E é exatamente isso que devemos fazer. Segundo a espiritualidade, aquele que quiser, já nessa vida, ir se aproximando da perfeição moral, é preciso eliminar, é preciso cortar o egoísmo
que está na raiz de todos os males. E sobre isso, sabiamente Gandhi afirmava que não se deve matar um homem hostil, mas sim eliminar a hostilidade que existe nesse indivíduo. O caminho não é matar o homem violento, não é matar o homem mau. O caminho é eliminar a violência e a maldade que existe nesse homem. O mal, por ser uma criação do próprio homem, ele tem existência provisória, ele tem uma existência temporária, transitória. E graças à bondade divina, chega um momento em que o mal moral, ele torna-se intolerável, pois o homem reconhece a necessidade de mudar a sua vida. E então, usa o livre-arbítrio para, então, moralizar-se e assim ser feliz. A lógica dos estudos espíritas aponta-nos para a existência de um Deus que é a inteligência suprema, que tem como um dos seus atributos ser infinitamente bom e justo. Para a doutrina espírita, a criatura humana não é punida e nem recompensada por Deus. O que ocorre é que ela colhe aquilo que espontaneamente semeou em virtude das suas condutas de vida e também das suas obras, como sublimamente nos ensinou o Mestre Jesus. Portanto, de Deus não se pode atribuir a origem de qualquer mal, a gênese de qualquer ato de maldade. Desta forma, então, o ideal é que o indivíduo, o ser humano, seja preparado desde as suas idades primeiras, desde a sua infância, para uma boa convivência em sociedade. Uma convivência que esteja pautada pelo respeito, pela norma legal, pela harmonia entre as pessoas. É desta forma que estaremos primando pela formação de um homem de bem. Porque o homem, ele é por sua natureza bom. Somente quando ele se distancia da sua origem divina é que ele se identifica com o mal. E o mal que o homem traz consigo de encarnações anteriores, esse mal, ele não pode ser considerado como determinante para a nossa vida aqui na Terra. Porque o homem é, acima de qualquer coisa, um espírito inteligente, dotado de livre-arbítrio. Nesse sentido, o médium Divaldo Franco, certa vez foi indagado sobre o mal e foi perguntado o que deveríamos fazer para evitar que o mal nos atinja. E ele sabiamente esclareceu que não devemos recear o mal que porventura queiram nos fazer, porque somente nos acontece aquilo que devemos aos soberanos cósmicos. Se nos elevarmos em pensamento, através da oração e por meio das nossas ações, nenhuma força, por mais negativa, mandada ou encontrada,
pode nos fazer o mal. No entanto, se temos uma vida dissoluta, vulgar, se sintonizamos com os espíritos inferiores, não é necessário que ninguém nos mande. Eles virão ter conosco pelo processo de sintonia. Portanto, nesta vida, nada é improvisado. Nada acontece por acaso. Nada estava fora dos planos de Deus. Tudo é fruto das nossas conquistas, consequências das responsabilidades que assumimos em conduzir a nossa vida com sabedoria. Gostaria de finalizar essa nossa reflexão com um trecho de um texto de Joana de Ângeles, que psicografado por Chico Xavier, intitulado O Bem é Neutra. É um pequeno trecho e que ela assim nos diz: filhos da alma, não desistam nunca de fazer o bem. Face ao aparente triunfo do mal e desgoverno que ronda a sua vida. Passada a tempestade, a luz volta a fulgir. A sombra é somente a ausência de claridade. Não é real. Só Deus é vida. Somente o bem é neutro. Muito obrigada pela atenção. Uma boa noite a todos.